Olá, amigos da TV Cidade Verde. Hoje nós estamos aqui no CT do Dourado para falar com esse cara que já foi multicampeão como jogador, vem sendo um destaque aí como técnico, né? E prazer estar falando com você. A gente vai falar hoje, bater um papo, trocar uma ideia com o técnico Jorginho, técnico do Dourado. Muito obrigado por essa oportunidade que você está tendo de bater um papo, né? Bater uma prosa, como diz o cuiabano, com a gente aqui hoje. Muito obrigado. Prazer, Kaique. Estou sempre à disposição aí, sempre que precisar. Jorginho, eu queria começar, né, falando sobre a sua trajetória como jogador, né? Seu início. Conta como que foi o início ali, o Jorginho. Você já começou na lateral, teve outras posições? Conta um pouquinho o começo de jogador do Jorginho. Comecei como zagueiro. Meu primeiro treinador, seu Djalma, já faleceu já. E quando eu fui treinar, eu lembro que a camisa batia aqui. Já tinha tido já uns 3 já usado aquela camisa. E eu falei para ele que era zagueiro, ele falou, não, meu filho, você é muito pequeno. E meu apelido, a partir daquele momento, passou a ser Gigante, né? E aí, naquele momento já, eu treinei de zagueiro, fui bem, mas ele falou, acho que você deve ir para lateral, que você vai sair muito bem, você tem qualidade para isso. Subi no América já com 17 para 18 anos, já o Edu como treinador meu, o Edu, irmão do Zico, treinador meu, nos juniores do América, e logo em seguida ele subiu para o segundo turno para o profissional. E aí ele me levou, com 3 rodadas, ele no profissional me levou para o profissional também, que eu jogava de lateral direito, lateral esquerdo, zagueiro e também volante. Então era quase que um coringa. Começou assim, jogando em várias posições e também fui campeão mundial de juniores em 83. Isso deu um start, um boom muito grande na minha carreira, porque ali já grandes clubes, como foi o caso do Flamengo, veio e me pegou. No fim da sua carreira, você pensava já em levar a vida de treinador, de auxiliar, ou não? Foi uma coisa que aconteceu naturalmente? Conta um pouquinho. Não foi isso. Eu pensava o seguinte, poxa, vou parar, deixar de ser jogador. Se eu for treinador, vou ter a mesma vida. Abri uma empresa, inclusive, eu, Bebeto e mais um amigo chamado Rodrigo Carbone, filho de um grande treinador, Carbone, para empresariar, mas não gostei. Sinceramente, não era a minha vida. Então, falei, cara, não é para mim. Nós começamos isso em 2003, em janeiro de 2003, em outubro de 2003 entreguei tudo, falei, vocês podem ficar com tudo, não quero nada. A única coisa é que o imóvel era meio do Bebeto, e está até hoje que a gente alugou, mas não gostei realmente de ser empresário. E aí sim, veio o América me convidando para ser diretor de futebol. Eu falei, não, diretor de futebol não, porque vai ficar fora do campo. Eu quero voltar para o campo, porque eu estou sentindo saudade de estar dentro do campo, sentir o cheiro da grama, concentrar e tudo isso. Você foi auxiliar técnico já de Copa do Mundo, né? 2010 você disputou a Copa da África do Sul. Como que eram os bastidores ali? Como que foi aquela experiência para você naquele momento? A experiência é maravilhosa porque até mesmo a nossa chegada, minha e do Dunga, foi uma surpresa para todos nós. Eu tinha acabado de ser treinador do América, fui escolhido o melhor treinador do Campeonato Carioca, fomos para a final com o Botafogo no primeiro turno, no segundo turno a gente perdeu na semifinal por Volta Redonda, mas assim, tive um início de carreira muito bom, com uma equipe muito limitada, né, em termos financeiros, e aí logo em seguida eu fui para a Copa do Mundo como comentarista, comentei pela Sport TV, comentei pela uma TV alemã. Na volta, quer dizer, quase 10 dias depois da gente chegar no Brasil, fui pego de surpresa com o Dunga me ligando, dizendo que o presidente queria conversar comigo, Ricardo Teixeira. Então, assim, o trabalho em si foi muito bom, na realidade. Nós fomos campeões da Copa América, sem os grandes nomes, por exemplo, né, que a gente não conseguiu, naquela oportunidade, convocar. Era o caso de Kaká, era o caso de Ronaldinho, né? E estava numa entrefase, né, de que alguns jogadores estavam parando de jogar, grandes jogadores, que era o caso do Rivaldo, Ronaldinho Fenômeno, Roberto Carlos, próprio Cafu, esses jogadores já estavam parando, né, de 2006, e para 2010 a gente tinha que trazer uma nova geração, claro que com uma boa base daquela de 2006. Muita gente questiona a questão do Ganso, do Neymar, não ter ido para essa Copa do Mundo. Como que ficou isso para vocês, assim? Era para realmente ter levado os meninos naquela época ou não? Você acha que não? Não, assim, a filosofia de trabalho do Dunga e da comissão técnica era de que nós deveríamos testar os jogadores. Na oportunidade que a gente queria levar tanto o Ganso quanto o Neymar, principalmente o Ganso, que estava num momento muito melhor do que o Neymar, era mais jogador naquele momento, né? A gente lembrou muito do Neymar sendo um Ronaldinho fenômeno, por exemplo, em 94, que não jogou, ainda era muito garoto mesmo, talvez aquela experiência foi importante para ele, mas o treinador da seleção não pode pensar
uma experiência para outra Copa do Mundo, porque ele tem que ganhar aquela, porque se não ganhar foi o que aconteceu, a gente foi mandado embora. Então não houve aquela oportunidade, o Dunga decidiu definir, e eu estou sempre com ele, estava sempre com ele em todas as decisões, a gente conversou junto com o Américo Faria, junto com o Paixão, com toda a comissão técnica, para que tomasse essa decisão. Então tomamos a decisão de não levá-lo, mas a gente convocou aquilo que a gente tinha de melhor. Falando em Copa do Mundo, você, né, foi campeão em 94, né? Jorginho, você tem noção que você ajudou o Brasil a chegar a uma final de Copa do Mundo? Porque esse não é o seu cruzamento. Para o Romário fazer o gol de cabeça na semifinal, o Brasil não está. Com o passar do tempo, né? Com todos esses anos já que se passou, você tem um pouco dessa noção que você ajudou o Brasil a ser tetracampeão? Sim, claro. Eu sempre acreditei, e por isso eu treinava muito cruzamento, repetição o tempo todo, e ter um excelente condicionamento físico, porque eu sabia que eu poderia ser decisivo. Naquela oportunidade, os laterais eram uma surpresa. É claro que todo o mérito vai sempre pro aquele que faz o gol. Eu lembro da narração em todas as emissoras, não foi só, né, em uma emissora, mas toda a narração falando, Romário, aquela coisa toda, mas quem cruzou fui eu. Depois recebeu a falta e na cobrança da falta fez o gol. Vamos Brasil, vamos Brasil, vamos Jorginho, olha o cruzamento para cá, olha o gol, gol, olha o gol, gol, olha o gol, 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 gol. Brasil! E eu lembro sempre da brincadeira do Ricardo Rocha dentro do ônibus, né? Jorginho foi no fundo, cruzou o número 2. Romário fez o gol número 11, 11, 2, 13. Aí ele falava, Zagallo, eu te amo. Jorginho, o que é mais difícil enfrentar? Um jogo de final de Copa do Mundo ou o calor de Cuiabá? Final de Copa do Mundo com esse calor de Cuiabá, que foi exatamente a final da Copa do Mundo. Quente, né? Ou a semifinal foi um pouquinho mais tranquilinha, não tão quente assim, mas a final de Copa do Mundo estava muito quente. Você tem alguma história, alguma resenha, a melhor resenha que você tem dentro do futebol, tanto como jogador como treinador, uma história engraçadíssima assim que você fala, não, essa é a melhor resenha que eu já vivi na minha vida como profissional de futebol? Cara, assim, eu não sou o cara bom de contar isso, mas assim, o melhor momento para todos nós foi na Copa do Mundo, o jogo da Holanda, na quarta de final, que o Ricardo Rocha, todos nós estávamos aquecendo, o Ricardo Rocha ainda estava machucado, retornando de uma contusão, e ele sempre era um cara muito motivador. Aquele cara que gritava, falava, vamos lá, vamos arrebentar, vamos pegar, ele brincando, né? Vamos pegar esses branquelos aí, os holandeses, né? Ele falando assim, vamos ser igual aqueles pilotos japoneses, os Kawasaki. Aí parou o aquecimento, né? Porque era kamikaze. Então esse momento foi um momento assim, único na nossa vida aqui, diante de uma Copa do Mundo, de um momento tão importante quanto aquele, e a gente parou o aquecimento, todo mundo caiu na gargalhada, o jogador que estava aquecendo caiu no chão, eu lembro do Márcio Santos caindo no chão, rindo pra caramba do Ricardo Rocha. Ele é um cara muito espontâneo, um cara que tira assim, do nada tira uma coisa interessante, engraçada, e quando ele dá essas rateadas, às vezes ele falhava um pouquinho no português, era momento da gente pegar no pé dele, então esses momentos foram marcantes na minha vida. Jorginho, vamos falar agora de Cuiabá, né? Você tem feito um bom trabalho, um ótimo trabalho. O Cuiabá que está fazendo história na Série A pela primeira vez, né? Depois de 35 anos, um time de Mato Grosso na Série A. Como tem sido o trabalho aqui? O trabalho árduo, um trabalho sério, a gente tem visto resultados. Cuiabá tem jogado fora de casa ótimos jogos. Dentro de casa também, ali no limite, também tem feito bons jogos. Então eu queria que você falasse um pouco do Cuiabá, qual que é a projeção do Cuiabá, o que o Jorginho quer fazer dentro do Cuiabá? O que eu percebo é que assim, a gente está num bom caminho, não alcançamos o nosso objetivo, estamos longe ainda de alcançar. No primeiro turno, estamos muito próximos de alcançar a pontuação que a gente almeja, deseja, para que a gente possa, no segundo turno, não que, né, esteja mais tranquilo, porque não tem tranquilidade. No momento que a gente passar de 45 pontos, aí sim a gente vai ficar tranquilo. Então a gente percebeu que o Cuiabá, além do sistema de jogo que estava sendo colocado em prática, que era o 4-3-3, eu achava que a gente pisava muito pouco na área, que a gente não tinha força ofensiva. A gente era muito bem organizado, mas sem uma força ofensiva, sem pisar na área. Então eu procurei realmente assim massificar essa situação da gente pisar mais na área, mudei o sistema,
para o 4-2-3-1. Em alguns momentos a gente está fazendo um 4-4-2 do losango, porque faz com que, se você ver o primeiro gol que nós fizemos contra o Palmeiras, nós tínhamos 4 jogadores dentro da área. 3 jogadores entraram, levaram os zagueiros e um que foi treinado. Isso aí literalmente foi treinado, que eu falo sempre pro Cleison e para quem joga pelo lado direito, se for o Gava, se for o Camilo, quem jogar pelo lado direito, o Cafu, quem tiver pelo lado direito, ele tem que entender o seguinte: no momento que ele sai do lateral e vem por dentro, o lateral não acompanha. Foi o que aconteceu. Então eu acho assim, além da parte tática, a gente mudou, sim, algumas coisas. A questão de um bom ambiente é fundamental, eu acredito muito, eles sabem muito bem, eu estou falando aqui com você, mas o Robson sabe muito bem que é que eu prezo muito, porque se a gente tiver um bom ambiente, todo mundo se respeitando, todos os jogadores, os que estão jogando, os que estão no banco, aqueles que estão fora do banco, são poucos que ficam no máximo 5, eles precisam estar em sintonia, precisam torcer um pelo outro, precisam entender que a gente só vence se nós realmente estivermos unidos, né? Então esse bom ambiente precisa imperar, os profissionais todos estão envolvidos, eles precisam se sentir valorizados. Eu acho que é um conjunto de coisas que o treinador precisa ter, de uma boa liderança, de uma seriedade, de realmente cobrar aquilo que precisa ser cobrado, não apenas na parte tática, mas de comportamento. Tudo isso envolve a questão do Cuiabá nesse momento. Cleison não teve velocidade nesse contra-ataque, o toque para o William, consegue o domínio, o William Correia ajeitou, bateu pro gol! Gol! Eu queria fazer uma pergunta pra você que eu não tive a oportunidade de fazer, né? Eu queria ter feito na época, mas eu achava que não era o momento, mas eu gostaria de fazer essa pergunta pra você agora. Você conhece o técnico Alberto Valentim, que veio antes de você? Sim, conheço, nós somos amigos, conversar com inclusive. A primeira experiência que ele teve como treinador, o primeiro estágio que ele fez foi comigo, no Goiás. Então, a minha pergunta é justamente essa. Você chegou a ligar pro Alberto Valentim, porque o Alberto Valentim, ele é demitido na primeira partida do Campeonato Brasileiro. Você chegou a ligar para ele, a falar com ele o que realmente aconteceu? Você teve essa ligação, teve esse contato antes de você vir pro Cuiabá, Jorge? Antes de falar sobre o Valentim, eu quero dizer o seguinte: eu tive uma experiência no Atlético Goianiense. O presidente do Atlético Goianiense, Adson Batista, eu respeito muito, ele é um excelente gestor, mas na área tática e técnica ele não pode se envolver. Ele pode falar comigo, assim como o Cristiano fala, todas as vezes pós-jogo a gente troca uma ideia, ele faz as considerações, eu faço as minhas, às vezes eu concordo, às vezes não, com muito respeito, mas ele nunca me expôs diante da imprensa. Já o Adson me expôs diante da imprensa. E olha, eu tinha 14 jogos, 9 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota, com o time alternativo, que era o time, literalmente todos os jogadores reservas, nem o goleiro era o titular. Então nós perdemos um jogo, no primeiro jogo da semifinal, no segundo jogo da semifinal a gente ganhou, mas acabamos perdendo nos pênaltis. Bem, nós tivemos um jogo contra o Palestino e aí ele foi, pós-jogo, eu não sabia, porque eu não gosto, sinceramente eu não fico lendo site, jornal, né, dessas coisas, só busco informações de escalação se eu preciso de alguma coisa. E ele foi expôs toda uma situação tática, me colocou, falou uma série de coisas, que eu escalei mal, substituí mal, que eu mexi mal, que a equipe se posicionou mal, falou também da Conmebol, falou do auxiliar do clube, que estava comigo no banco, também um dos auxiliares do clube estava comigo no banco, que era o João Paulo. Quer dizer, saiu atirando para tudo quanto é lado. E eu falei para ele que se permanecesse dessa mesma forma, se ele continuasse fazendo esse tipo de entrevistas, falando da parte tática, que não era para falar para a imprensa, era para conversar comigo, que eu estaria fora. E ele falou, não, eu vou continuar fazendo. Então eu falei, por isso eu pedi demissão do Atlético Goianiense. Ao chegar aqui, quer dizer, antes de chegar aqui, a primeira coisa que eu falei com o Cristiano, ele é testemunha disso, falei, olha, se eu tiver o mesmo problema que eu tive no Atlético Goianiense, eu nem vou. Se eu não tiver a liberdade de escalar meu time, de tomar as decisões que eu quiser, com a minha comissão técnica, eu tô fora. Ele falou assim, eu nunca vou fazer isso contigo. E literalmente nunca fez. Sim, conversei com o Valentim depois de um tempo, bati um papo com ele, né? Eu acho que foi até bom, porque o que eu pensei é o seguinte, depois que eu já tinha chegado, mais ou menos quase umas 3 semanas depois, bati um papo para entender todo o contexto, porque eu não queria chegar aqui com uma visão de um ex-treinador que estava aqui, porque ele pode ter tido um problema diferente daquilo que eu estaria tendo. E eu procurei, então, dar a oportunidade para que eu pudesse sentir realmente o que ia acontecer, né? Se realmente ia acontecer, por exemplo, o que aconteceu comigo no Atlético Goianiense, mas eu estou vendo que não de forma nenhuma. Eu tenho aqui, por exemplo, todas as contratações, sempre passa, tá aqui o Marquinho do meu lado,
provavelmente vai estar me ouvindo aqui, que é um analista de mercado. Tenho total confiança nele, já recebi excelentes informações dele. Então, por isso que eu acho que é muito bom essa relação de confiança. Então, ele sabe que eu confio no Marquinhos, o Cristiano sabe disso, então a gente tem essa interação em termos de contratação, em termos do Jesus, se vier alguma contratação, e tudo a gente faz em parceria, naturalmente, com a comissão técnica. Sempre a parte tática e técnica é sempre tomada a decisão com a área técnica e tática. Já comeu as comidas típicas de Cuiabá? Jorge? Ainda não. Comi uns peixes, né? Fui Você já comeu um a cabeça excelente... de pacu? Você sabe da lenda da cabeça de eu pacu? tô sabendo, sabendo? mas não comi não. Você tá gostando O bastante da cidade assim? O que assim? o treinador quer é manter, porque todos os meus trabalhos, pra você ter ideia, todos os meus trabalhos, Kaique, que foram bons, foram trabalhos a longo prazo. Seleção brasileira, 4 anos. América, não começou em 2006 o América. O América eu comecei fazendo peneira, pra você ter ideia. Eu fiz peneira em campo dos outros. Eu fiz 2 pré-temporadas no meu sítio. Dificuldade pra caramba. Mas comecei em outubro de 2005 e terminei em maio de 2006. Flamengo foi tudo rapidinho, muito, muito rápido. A própria Ponte, apesar de ter sido rápida, mas foi uma decisão minha de sair, porque eu esperava alcançar algo maior do que permanecer na Série B. A gente havia descido, mas eu cheguei na final da Sul-Americana, perdemos a final. Aí Vasco, 2015, 2016, já peguei o time com 13 pontos, era o último colocado na Série A. Fiz uma pontuação de Libertadores, mas estava tão defasada a pontuação que eu não consegui chegar. Então, todos os meus trabalhos a longo prazo foram bons e eu espero que seja assim. Então, a cabeça aí do peixe, o que do pacu, eu quero comer, né? Mas vai comer mesmo, hein? Vai comer mesmo. Jorginho, pra gente encerrar, então, vou fazer um bate-bola com você rapidão. Você vem aí e fala o que vier na sua cabeça, tá? Tá ok. Deus é? Meu Senhor. Família é? A coisa mais importante pra mim aqui na Terra. Futebol é o que pra você? A minha vida, aquilo que transformou a minha vida, me fez ser quem eu sou hoje, né? Porque não só em termos esportivos, mas o futebol me trouxe cultura, porque eu falo algumas línguas. O futebol me trouxe conhecer muitas culturas, então isso abriu muito a minha mente, a minha capacidade de entender o mundo. Então o futebol me fez homem, né? Ser campeão é o quê? É o resultado de uma persistência, de trabalho, trabalho árduo, e aí naturalmente a tua qualidade se sobressai. Rio de Janeiro é? A minha cidade é maravilhosa, de todos os cariocas, eu amo a minha cidade, é muito bom estar ali. Eu moro, graças a Deus, moro perto da praia, o futebol me deu esse privilégio de morar na beira da praia ali, então caminhar na beira do mar é algo maravilhoso. E Cuiabá é? Cuiabá é a minha segunda cidade agora, que eu quero amar, que eu quero me identificar, que eu quero que o torcedor goste de mim, que eu goste da cidade, goste da torcida, goste de estar aqui, eu quero marcar, porque sinceramente eu quero criar uma história linda aqui. Jorginho, muito obrigado, viu? Valeu. Conversa muito agradável. Espero que tenha superado as Gostei expectativas muito. aí, Gostei né? muito. Superado as expectativas, porque realmente não é todo dia que a gente está do lado de um campeão do mundo, né? Legal. Um campeão do mundo. Gente, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço demais e até a próxima.